Olá, amigas e amigos que nos seguem no Weltanschauung, nosso site Visão de Mundo. Nessa segunda-feira, nós acreditamos que é útil colocarmos algumas ideias acerca do que vem acontecendo, do que vem sendo noticiado nos Estados Unidos, por conta da participação do presidente Trump em Davos, no discurso que ele fez, especificamente a questão da Groenlândia, e também os preocupantes acontecimentos em Minnesota, no estado norte-americano, por conta de mortes ocorridas durante protestos contra a atuação dos agentes de imigração. Então, hoje nós tivemos algumas personalidades do mundo cultural brasileiro fazendo boas considerações a respeito do que vem ocorrendo, mas nós acreditamos que também é útil nós fazermos um aporte de alguns esclarecimentos do ponto de vista de história. Porque nós não devemos subestimar a nossa capacidade de influir nos grandes acontecimentos da nossa sociedade. Então, antes que algumas pessoas de responsabilidade, pessoas de destaque, adotem ou assimilem determinadas coisas equivocadas que estão sendo ditas, nós acreditamos que devemos trazer aqui aqueles que nos acompanham, alguns alertas. Trump não é nazista nem fascista. Né? Então, vamos primeiro colocar de uma maneira bem crua e direta. Não são os excessos, os erros, ou até mesmo os absurdos de um líder, de um político, que caracterizam o regime que ele preside, que ele conduz naquele determinado momento. Os Estados Unidos têm instituições democráticas funcionando, o presidente Trump tem que respeitar os limites institucionais e constitucionais a que ele deve se submeter como presidente, e o fascismo, o nazismo, que é uma expressão do fascismo, é uma coisa muito mais perigosa, ampla e profunda numa sociedade do que os arroubos de um presidente, por mais translocado que ele possa parecer. Então, nós temos que voltar à história e lembrar o que é o fascismo na Alemanha, num momento em que aquele país sofria violentas comoções sociais dentro da sua sociedade, na época que o país estava submetido a uma derrota acachapante, que impôs sacrifícios enormes à sociedade, e um processo histórico longo, né, que colocava aquele país, a Alemanha, dentro de um profundo mal-estar sobre a sua incapacidade de se unir, de se tornar politicamente viável. Regimes como o fascismo e o comunismo são coisas muito profundas, que não estão acontecendo nos Estados Unidos. Agora, por que nós hoje nos deparamos com essa facilidade de acusar ou dizer que fulano de tal é fascista ou nazista? Primeiro, no caso dos Estados Unidos, tem dois aspectos. Voltamos à história. Uma é a escola de Frankfurt, a grande influência que a escola de Frankfurt teve nos Estados Unidos durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. A escola de Frankfurt não era uma escola propriamente uma escola de pensamento, não era propriamente uma escola marxista no sentido lato do termo. A escola de Frankfurt é uma escola de pensamento paramarxista, elitista, que estava preocupada com problemas estéticos, culturais da sociedade alemã e também com os efeitos da sociedade de massas na cultura alemã e na democracia. Essa escola foi desbancada, ela sofreu um impacto direto da ascensão do nazismo na Alemanha. E os seus líderes, os seus expoentes e aqueles que eram seguidores e membros dessa escola ficaram traumatizados pro resto da sua vida com o impacto que o nazismo teve. O que isso resultou? Qualquer coisa errada, qualquer problema errado numa sociedade, a tendência dos membros da escola de Frankfurt é apontar para o nazismo, quando não é. Às vezes, muitas vezes,
os problemas de sociedades modernas, industrializadas, diversas, complexas, inclusive como a brasileira, estão longe de poder ser reputados ao nazismo, ou ao comunismo, ou ao marxismo. Se trata de deficiências, se trata de lacunas de liderança, de visão política para promover reformas ou ajustes necessários. Então, primeiro que a escola de Frankfurt, primeiro fator, trouxe essa obsessão que tudo que estava em desarranjo se devia ao fascismo. Eles trouxeram isso para o pensamento particularmente acadêmico americano. Muito especificamente Adorno, né? Que chegou a ser, inclusive, funcionário da CIA, né? Nos albores da CIA, Adorno na Califórnia, interagindo com a elite cultural da costa oeste, e o Marcuse, sim, trabalhando na CIA, e também outros membros da escola influindo até na Universidade de Colômbia. Então, isso foi importado do pensamento americano. Isso vai formar uma geração de professores que, no meio dos anos 50, vão formar os jovens que vão promover os protestos sit-in na costa oeste em todos os Estados Unidos durante os anos 60, particularmente 68. Então, há uma sequência de camadas de marxização, de esquerdização do pensamento norte-americano que levam a essa simplificação muito comum hoje em dia de taxar o opositor político de fascista e nazista. E também a própria gênese, o próprio caráter do marxismo-leninismo, que na sua obsessão de luta ideológica trabalha sempre com o oposto, com o extremo oposto. Na luta de sobrevivência contra o nazismo durante o século XX e o fascismo, tudo que é oposto a ele recebe o carimbo de fascismo. Então, esses são os aspectos, né, que nos ajudam a entender que nós devemos alertar, colocar em destaque aqui, chamar a atenção das pessoas, para que pessoas influentes, pessoas que têm responsabilidade, né, como formadores de opinião, formuladores de política, legisladores, não caiam independente da sua ideologia, não caiam nesse engodo, nessa simplificação. O presidente Trump tem que obedecer aos limites institucionais e constitucionais de uma república que é um exemplo de democracia de massa no Brasil e que está de pé. O que está acontecendo lá agora é que o estado de Minnesota se transformou no locus, né, de resistência nessa luta entre direita e esquerda dos Estados Unidos. E houve realmente erros lamentáveis, erros operacionais trágicos por conta da tática de abordagem dos agentes da agência de imigração nos Estados Unidos. Mas tudo indica, não temos bola de cristal, que tanto o governo federal quanto o governo estadual estão trabalhando para esvaziar as tensões. O governo estadual mobilizando a Guarda Civil e distribuindo donuts e café aos manifestantes, o presidente Trump declarando hoje pela manhã ou ontem à noite que vai revisar todos os procedimentos em relação ao ocorrido, que realmente é injustificável, né, por causa de um grito de arma, um procedimento operacional padrão leve a uma pessoa que está imobilizada receber 5 tiros. Houve um erro de abordagem, isso não pode ser negado. De tal forma que nós colocamos essa nossa contribuição aqui, somando-se às excelentes que já nós estamos assistindo, para esclarecer a nossa sociedade, porque os Estados Unidos nos preocupam, sim, o destino dos Estados Unidos como a maior democracia ocidental e do mundo deve nos preocupar, né? Nós não queremos ver aquele país convulsionado no mundo já em convulsão e sempre torcendo para que o presidente Trump continue a sua presidência de uma maneira cada vez mais responsável, menos histriônica e sem destruir a confiança que os Estados Unidos precisam inspirar ao mundo. Essa é a nossa contribuição de hoje. Até a próxima.